Sou Paulo Branco, médico proctologista. Eu fiz uma série super bacana sobre home office com uma empresária, com uma administradora, a Mariana Sinotti, e resolvi fazer um vídeo sobre a fisioterapia na home office com um convidado, uma pessoa muito competente, um estudioso no assunto, tá bom? Um fisioterapeuta renomado e que é meu fisioterapeuta também. Robson, na população brasileira, mais da metade está acima do peso. 1 em cada 5 pessoas estão obesas e cerca de 70% são sedentárias. E para complicar, as academias estão fechadas até nos prédios. E as vendas do fast food aumentaram 37% na pandemia, para abastecer os brasileiros em casa e no home office, o que piora as doenças da coluna vertebral pelo excesso de peso, perda de massa magra e postura errada no trabalho domiciliar. Para orientar os internautas inscritos no meu canal de vídeos educativos no YouTube, convidei o fisioterapeuta Robson Cita, que considero um especialista estudioso para nos orientar sobre os cuidados com a saúde do corpo no home office, em casa e na empresa. Obrigado por participar do meu canal de vídeo. Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo com você, e eu considero você um excelente profissional e um especialista na fisioterapia. Bem, eu que agradeço o seu convite, doutor Paulo. É um prazer incomensurável estar aqui com o senhor e espero realmente atender a expectativa, enfim, dos internautas que acompanham o seu trabalho. Obrigado. Primeira pergunta: quais os alongamentos, Robson, para colocar os músculos aquecidos antes de começar o trabalho no home office? Cervical, lombar e nas panturrilhas. Você é a favor de aquecimento antes de qualquer, no esporte, no trabalho? Você é a favor do aquecimento? Sim, particularmente eu considero, a gente fazendo uma analogia, o ganha-pão dessas pessoas que se encontram em frente ao computador é essa postura sentada por um tempo prolongado. Assim como um atleta, antes de entrar em campo, o atleta ele prepara-se já no vestiário, sobe para campo, faz um trabalho com bola, desce, mantém-se aquecido para entrar para o jogo. Aquele profissional, um engenheiro, um médico, enfim, todo profissional que atende de frente também a uma tela de computador, ele tem que preparar aqueles músculos para o trabalho dele, para o embate que ele vai entrar durante horas do seu dia. Então, nós consideramos que preparar essas articulações também é prevenção de futuras lesões ou até uma prévia de um tratamento inicial. Tá? Falando inicialmente pelo que o senhor me perguntou, Dr. Paulo Branco, de exercício, eu vou tentar fazer um resumo do que os que eu considero os principais para cervical, lombar. Qual mais o senhor me perguntou? E panturrilha. Cervical, lombar e panturrilha, tá. Para a coluna cervical, nós preconizamos alguns exercícios que eu considero os principais. Quando a gente fala de exercícios de mobilidade, eu falo em movimentar a articulação, aquecer a articulação. Tá? Nesse quesito, eu não estou falando em alongamento, eu estou falando em simplesmente trabalhar a mobilidade entre os ossos, entre as dobradiças da coluna vertebral. Então, de frente para o meu computador, eu poderia fazer movimentos simples de flexo-extensão, respeitando as amplitudes de movimento livre de dor, para cima e para baixo, 20 movimentos. Posso fazer com você? Posso fazer com você? Por gentileza, tenha bondade. Tá? Eu vou respeitando os limites da minha amplitude, sem que eu force nas extremidades. Após realizar 20 movimentos, então eu posso trabalhar com uma leve pressão. Levo superiormente e faço uma leve pressão e sustento por aproximadamente 20 segundos. Remundo mesmo para baixo. Sempre de forma leve, sem exceder as limitações do corpo, da articulação, e sem que isso reproduza sintomas para o paciente ou para aquela pessoa que não tem queixa alguma, mas que está de frente para o computador. Depois eu vou realizar movimentos laterolaterais. Se eu tivesse um eixo que passasse no topo da minha cabeça, isso não pode acontecer. Eu tenho que respeitar o eixo de movimento dentro da liberdade de movimento que eu tenho preservada na minha articulação.
Realizo também 20 movimentos e depois no final trabalho com sustentação de aproximadamente 20 segundos para um lado, 20 segundos para o outro. E por fim, nós vamos então para mais um alongamento cervical, que seria esse de inclinar, que muita gente faz, doutor Paulo. O senhor mesmo, quando passou lá comigo na clínica, o senhor me mostrou que já tinha sido orientado por outros profissionais. Eu não gosto, porque as vértebras cervicais, elas têm uma certa particularidade. No topo da vértebra, ela não é reta, ela não é plana. Ela tem como se fossem bordas na coluna cervical. Essas bordas nós chamamos de processos unciformes. Ou seja, quando eu puxo lateralmente a minha cabeça, eu faço com que a borda da vértebra superior, de baixo, ela pince o disco intervertebral da vértebra de cima, gerando um estresse articular. Além disso, as facetas articulares cervicais da coluna cervical, elas não permitem inclinação pura. A inclinação pura, ela ocorre somente no nível da base do crânio com a primeira vértebra cervical. Aonde a vértebra cervical, isso é uma inclinação pura. Se eu fosse fazer na minha cabeça, se eu fosse colocar um eixo na ponta do meu nariz, eu girei a cabeça do meu crânio que desliza sobre a minha vértebra cervical. Quando eu faço isso, me dá a falsa impressão que as vértebras inferiores estão inclinando. Mas não, elas estão inclinando e rodando ao mesmo tempo. Então, por isso, assim não, eu vou fazer como se fosse um movimento de olhar para baixo, inclinando, e vou puxar minha cabeça de lado. Bem suave. Então, após 20 segundos, 30, eu faço o mesmo para o outro lado. E poderia repetir de 2 a 3 vezes cada lado. Então, esses eu considero os primeiros exercícios simples, assim como os exercícios de retração. Eu estou passando aqueles que eu considero os principais, tudo bem, doutor Paulo? De lado, vamos imaginar um movimento de encaixar a cabeça dentro do pescoço. Isso aqui, ó. É como se eu fugisse da minha mão. Esse é um movimento de flexão cervical alta. Eu tenho a base do meu crânio girando sobre a primeira vértebra cervical. Então, é um movimento que só ocorre entre o crânio e a primeira vértebra cervical. Então, eu poderia realizar 20 movimentos. Muito bem. Então, esses eu considero os principais exercícios para a coluna cervical. Quando a gente fala para a coluna lombar, eu acho muito interessante um trabalho que nós chamamos de sentar relaxado, sentar hipercorrigido. Por quê? Eu vou dar um exemplo para o senhor que aconteceu essa semana na minha clínica. Eu estou terminando o tratamento de uma paciente e eu falei para ela, agora que a gente está terminando, você tem que voltar a uma atividade que você tem que, enfim, voltar a se tornar ativa novamente. Eu não quero uma pessoa seja meu paciente eternamente, eu quero devolver ele para a atividade física. Ela falou, mas eu já fiz pilates por 2 anos e eu senti muitas dores. Minha surpresa veio quando, ao passar o exercício que eu vou ensinar agora, a paciente não tinha a mínima consciência corporal. E é o seguinte, vou baixar aqui a câmera, repara que eu estou sentado aqui, sem usar o encosto. Tá? Eu estou sentado sobre os meus isquios, aqueles ossinhos da bunda, né? Lá do bunda. Eu vou simplesmente relaxar minha lombar. Ó. Repara que ela roda posteriormente, a minha pelve. Com isso, o que era lordose, aquela curva para dentro da lombar, ela inverteu, ela virou uma cifose. E agora eu vou realizar um movimento de hipercorreção, gerando uma hiperlordose. Então, um exercício que eu considero muito interessante é fazer algumas repetições deste movimento. Eu relaxo, deixo cair até o limite e corrijo. Relaxo e corrijo. Relaxo e realizo então esse movimento por 20 repetições. Um movimento muito interessante de mobilidade da pelve para trabalho também da coluna lombar. A gente sabe que pacientes que já apresentam alguma sintomatologia nesse exercício podem sentir dor ou dificuldade de executá-lo. Aí o interessante seria realmente, quando a pessoa já se apresenta com uma certa sintomatologia,
procurar um profissional para orientá-la de forma adequada. E por fim, Dr. Paulo, quando a gente fala em passar muito tempo em pé numa cadeira, se a gente reparar, o meu quadril ele está fletido a 90 graus, o meu joelho também está fletido a 90 graus. Com isso eu tenho encurtamento dos músculos posteriores da minha coxa e anteriores do meu quadril. Então um alongamento interessante seria sentado, estico uma perna para frente e puxo a ponta do meu pé para cima. Eu estou alongando a musculatura da panturrilha e também posterior da minha coxa, toda a minha cadeia posterior de perna. Então conto 20, 30 segundos, troco para a outra perna. 20, 30 segundos e repito de 2 a 3 séries. Tudo bem? Assim como, Dr. Paulo, o movimento das pés, eu estou descalço aqui, para facilitar, ó. Dá para ver meus pés aqui, né? Dá, perfeito. Com meus pés no chão, o paciente vai só fazer esse movimento, ó, de levantar e baixar os calcanhares. Por quê? Esse movimento ele acaba criando uma contração da musculatura da panturrilha, o que comprime a parede das veias, facilitando então o retorno venoso. Por quê? O sangue chega, porque as artérias pulsam e levam ele, mas para retornar depende por alterações de pressão para ter esse retorno venoso. E sentado, esses vasos estão sendo comprimidos e tem uma dificuldade maior, por isso o inchaço nas pernas. E por fim, como eu falei, musculatura de quadril, o alongamento clássico de pegar a perna aqui atrás antes de trabalhar. Seguro de 20 a 30 segundos para alongar a musculatura anterior do meu quadril. Então, num overview, aí, numa visão geral, eu considero essa sequência uma sequência simples, prática e rápida para o dia a dia. Muito boa. Muito, acrescentou muito, né, no canal de vídeo educativo. O alongamento antes do trabalho é muito importante. Vocês ver o Robson fazer, ele é um cara muito calmo, ele faz no tempo certo, a rotação dele, eu aprendi isso com ele, bem lateral, bem calmo, né, seguindo o próprio corpo. E na panturrilha, a panturrilha é considerada o segundo coração do corpo humano. Sabe por quê? Que é o maior lago venoso que tem no corpo humano. Lá existem veias, que ele falou, que são ricas em fibras elásticas. E as veias precisam fazer o sangue da panturrilha chegar no coração. O trajeto é longo, é uma imigrante. E as veias têm válvulas, vão passando de um compartimento para o outro. E elas são ricas em fibras elásticas. Se você não... elas passam, as fibras são em saca-rolha e as veias estão no meio. Quando você contrai as fibras em saca-rolha, o sangue é ejetado em direção ao coração. Se você não faz isso, corre o risco, inclusive, de uma complicação seríssima, que é a trombose e a embolia dos vasos da panturrilha, que podem sair daí, migrar para o teu coração, pulmão e dar até morte súbita por embolia pulmonar. Olha onde pode chegar se você não fizer o aquecimento orientado pelo Robson, tá bom? Um abraço, Dr. Paulo Branco, médico proctologista. Escreve no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, sininho para receber as notificações. No meu site, mais de 350 artigos escritos no site, com link, hiperlink, drpaulobranco.com.br, redes sociais, proctologista no Facebook, @proctologista no Instagram. Esse foi o primeiro vídeo da série. Vamos apertar mais esse homem, que ele sabe tudo, hein, de fisioterapia, tá bom? Um abraço.